Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Estamos aqui nesse segundo dia de campanha. Hoje o tema é restauração das finanças, né? Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 9. Marcos 9, aleluia. Amém. Quero agradecer às irmãs, aos irmãos que vieram aqui ontem na oração. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Ontem eu fiquei tão feliz. Eu me senti abraçado por essa igreja. Não falei com ninguém. Não falei com o tio Deus, os irmãos que vieram. Eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, olha só, e é um trabalho regional, né? Mas a gente tem visto aí muitas igrejas que não há participação, e as irmãs e os irmãos vieram, e eu fiquei muito feliz, me senti abraçado. Um beijo no coração, um beijo molhado, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 9, verso 14. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 19, o verso é o 14. Capítulo 9, verso 14. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudaram. Ele perguntou aos escribas: o que discutir com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito imundo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, removia-se espumando. Verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Verso 23, disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Repita comigo: tudo é possível ao que crê. Aleluia. Verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: essa casta só pode sair por meio de oração e jejum. Partiram dali e passaram pela Galiléia. Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ressurgirá. Eles, porém, não compreendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Repita comigo: esta casca só pode sair por meio da oração e do jejum. Aleluia. Podemos sentar em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, desde o início, quando o pastor ele falou a respeito dos temas, né, que seriam estudados aqui nesta campanha, eu me apeguei à questão financeira, porque justamente essa é uma área em que eu escrevi um dos meus livros, né, aos pés da cruz. Então eu falei, quando foi domingo passado, ele me perguntou, eu falei, não, eu quero quinta-feira, passando da semana, não, que era essa agora. Irmãos, é interessante que nós possamos compreender verdadeiramente o que Deus tem falado com a igreja. A saúde pode ser uma restauração, a família pode ser uma restauração, não é? O ministério pode ser restaurado, mas a vida financeira não tem como ser restaurada, ela tem como ser restituída. Então, irmãos, a palavra de Deus fala inclusive uma restituição em dobro, ou 5 vezes mais, ou 4 vezes mais, conforme diz o texto. E aí é por essa linha de raciocínio que eu quero andar nessa palavra que vos trago hoje. Lembrando que, verso 32 diz aqui, e eles, porém, não compreendiam esta palavra e receavam de interrogar. Irmãos, a questão financeira é algo que tem machucado o povo de Deus, que tem atrapalhado o povo de Deus. Irmãos, o povo de Deus, talvez aqui não tenha ninguém, é acostumado a sentar na sua zona, não é zona de conforto, mas na sua zona de costume, não é? E ali ele fica sem reação absolutamente nenhuma. Nós costumamos estarmos em uma zona onde nós ficamos em berço esplêndido, e nós não podemos sermos confrontados em espécie nenhuma, que a nossa reação ela é enfática. E é exatamente isso que Deus faz na nossa vida financeira. Quando Deus ataca a nossa vida financeira, Ele está atacando mais do que a nossa vida conjugal, a nossa vida ministerial, a nossa vida de saúde, porque as finanças, irmãos, demandam em uma saúde para nós. Se nós não tivermos uma vida financeira abundante, sadia, a nossa saúde ela vai acabar indo por água abaixo. Nós vamos acabar ficando doentes. E Deus, Ele sabe disso. E por que eu escolhi esse texto aqui? Eu escolhi esse texto aqui por 2 situações. Jesus, Ele falou para aquele homem, Ele falou, olha, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, nós precisamos entender a ação do inimigo na vida do povo de Deus. Amém ou não? E aí ele fala aqui no verso 29, esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. É as 2 áreas que mais têm deixado deficiência pela igreja. Os pastores já não jejumam, já não oram, os irmãos já não convidam para jejuar, para orar, os irmãos já não fazem isso, aqueles que têm liberdade já não fazem. Irmãos, isso tudo está na periferia da nossa zona de conforto, nos oprimindo, e nós estamos num canto acuados, mas nós não temos reação para isso. E aí eu digo mais, lá em João, capítulo de número 10, se os irmãos quiserem abrir lá comigo,
mais jejuar, não precisa orar. Por quê? Porque ele ganha terreno na vida dos irmãos. E ele conquista na vida dos irmãos. Como ele vai conquistando? A vida financeira é uma área, irmãos, de que o inimigo tem acesso. Vocês sabem que lá no capítulo 4 de Mateus, o diabo pegou Jesus, levou ele no alto do monte e falou: "Ei, tudo isso te darei, tudo isso te darei, se prostrado me adorar." Mas aquilo lá, irmãos, foi tomado. E agora eu quero que os irmãos prestem atenção. Quantos aqui já recebeu o salário assim, uns 3 dias, não, 4 dias? Pegou o salário, pagou tudo assim, uai, cadê o dinheiro? Quantos aqui foi olhar o cartão, o saldo do cartão, e falar: "Mas não era 5 mil, veio 7 mil o cartão"? Quantos aqui já não levou um susto desse? Aonde está, irmãos, o 13º, as férias? A palavra de Deus não fala assim que a despesa nossa, a nossa necessidade não é suprida pelo Senhor? Então, se é suprida por Ele, aquilo que nós ganhamos não deveria sobrar? Onde está isso? Eu quero que os irmãos saiam daqui desafiados hoje a experimentar uma vida nova diante de Deus, de jejum e oração. É isso que eu quero. Eu quero que os irmãos saiam da zona de conforto e para de serem crianças, de serem pessoas que só preocupam consigo mesmo, não é? E tenham o entendimento e a compreensão de que Deus, Ele nos quer dar vida e vida em abundância. Agora eu quero que os irmãos abram comigo lá em Isaías, capítulo de número 42. Por que eu falei de restituição? Aleluia! Glória a Deus! Isaías 42 tem um texto que é tão claro, mas tão claro, que eu acho que os irmãos não vão precisar me retocar depois. Ninguém vai me pegar na esquina ou lá fora. Aleluia! Diz aqui, verso 18, 42: "Surdos, ouvi, vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão meu servo, ou surdo, como meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego, como meu amigo, e cego como servo do Senhor?" Verso 20: "Tu vistes muitas coisas, mas não aguardastes. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi o agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a sua lei e tornar o quê? Gloriosa." Verso 22: "Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres, são postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui." Essa é a situação do povo de Deus, que padece uma situação difícil, mas ninguém chega diante de Deus e fala: "Senhor, restitui aquilo que eu perdi", irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos compreender de uma vez por todas: se nós não demandarmos uma oração, se nós não demandarmos os jejuns devidos, pagar o preço mesmo, até quando nós não vamos ter vitória? Não adianta: eu vou orar aqui um pouco, eu vou levar a vida do jeito que tem. Irmão, se nós não pagarmos o preço, não vem revelação. Se não pagar o preço na oração, não tem revelação. Se não jejuar, não tem. Eu me lembro, eu e o irmão Elcio, nós fomos lá para o alto daquela serra, e lá nós jejuamos ali durante 3 dias. Irmão, 3 dias de revelação, o Senhor falando conosco. Quando você se dispõe a orar e a jejuar diante de Deus, Deus faz o milagre, Deus fala. O povo de Deus não tem recebido do Senhor porque não tem pago o preço. O povo de Deus não tem recebido
esse ano. Aqui no verso 23 diz assim, ó: quem há entre vós, ouça isto, ou atento e ouça o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores, não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e em cujos caminhos não queriam andar, e cuja lei não quiseram obedecer? Irmãos, quando nós saímos da presença de Deus, o apelo vem. E a primeira coisa que Ele faz com uma pessoa, uma família, é na vida financeira. A primeira coisa, depois a saúde, depois a família, e assim vai, até nós voltarmos para o Senhor. Até voltarmos para o Senhor. E eu vou falar uma coisa para você: foi Ele mesmo que entregou, mas Ele está esperando você pedir para que Ele possa restituir. Amém? Aleluia. E aqui Ele diz: eu sou posto por presa e ninguém há que os livre. Ninguém diz: restitui. Ele engrandeceu a palavra dele. Irmão, eu espero que você esteja entendendo isso. O Senhor engrandeceu a palavra dele para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A palavra de Deus, ela nos assegura vida plena no Senhor, mas sem obediência. Se nós estamos desobedientes, é lógico que vem a luta. É lógico, aí entra naquela questão. Tem castas de demônio que precisa jejuar e orar. Ah, mas eu estou orando 10 minutos. Talvez seja necessário orar 1 hora. Ah, mas eu estou jejuando aqui 2 horas. Talvez seja necessário jejuar 12 horas. E por aí vai, irmão. O preço precisa pagar. Você está numa zona de conforto, saia dessa zona de conforto, arrisque-se diante de Deus para alcançar a sua vitória financeira. Porque senão, quem está entendendo, diga amém. Se você não compreender isso, é um princípio básico da vida cristã. Não tem como sair da palavra de Deus, não tem como sair da oração e sair do jejum, pois ambos dois juntos. É possível você orar sem jejuar, mas é impossível você jejuar sem orar, como um casamento, o seu esposo e a sua esposa. Agora, a palavra de Deus, ela tem revelação quando você paga o preço devido. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui para Joel capítulo 2, verso de número 19. Aleluia. Eita Deus. Quero que você preste atenção. Não vou perguntar aqui quem tem problemas financeiros, mas eu quero que você saia daqui pensativo. Pensativo. Verso 21. Capítulo 2 do livro de Joel, verso 21. Não temais, ó terra, regozije-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem, as árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele fez descer a chuva, a temporânea serônia como outrora. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo. Restituir-vos-ei os ânimos consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. E aí ele vem falando, irmãos, a respeito desses gafanhotos que nada mais é do que aqueles que estavam agindo no Novo Testamento, que foi expulso pela oração e no jejum. Castas que não se pode brincar com elas, porque elas vêm e devastam, o destruidor, ele causa morte. O devorador, ele come as coisas de vez em quando, não o migrador de vez em quando. O cortador e o devorador, ele causa destruição, ele é específico para agir na vida financeira. Presta atenção. Por que será que o povo de Deus não ora mais? Por que será que o povo de Deus não jejua
possa agir livremente na nossa vida, na nossa casa. Irmãos, eu falei com o Senhor hoje, tenho falado com Ele, falou: olha, eu não vou pregar aquilo que eu não estou vivendo. Quando eu estou pregando para os irmãos aqui, falou: olha, é preciso orar e jejuar, é porque eu estou orando e jejuando. Quando eu falo para os irmãos, é preciso expulsar demônio, é porque eu estou expulsando demônio. Quando eu falo, irmãos, é preciso evangelizar, porque eu estou evangelizando, é preciso ganhar alma, porque eu estou ganhando alma. Irmãos, viver uma vida perante o Senhor, na hora do Senhor, é fundamental. A vitória vem quando nós obedecemos o Senhor. Aleluia. Isso nós precisamos compreender, irmãos, sobre perdas e nós ficarmos do mesmo jeito toda a vida. Aí a palavra de Deus diz aqui no verso 25: restituir-vos-ei os anos. Não é só esse ano até aqui, mas é o ano passado, o outro. O dinheiro que você vendeu, eu recebi a herança do meu pai, cadê esse dinheiro? Eu comprei uma casa, cadê o restante? O salário que você recebeu, o 13º, aonde está isso? Isso deveria ser utilizado para dar conforto à sua família, para prosperar a sua família. Isso deveria ser usado para você glorificar a Deus com o seu testemunho. E o inimigo tem roubado. É sinal de que é necessário então pagar um preço maior. E é interessante quando a gente vê na vida dos crentes hoje. Uma vez eu estava conversando com um irmão, ele falou para mim assim: pode encostar um bitrem aí na frente das igrejas ali, que enche de crente doente. E ele estava sadio, né? Mas não passou um mês, ele estava de enfermo, ele estava de enfermo. Irmãos, mas ele disse uma verdade. O crente, irmãos, tem apanhado na sua vida financeira, tem apanhado na sua vida de saúde, na sua casa, dentro da sua casa, mas não tem como tirar esse crente da zona do conforto. Não tem como falar desse crente: irmão, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ir para diante de Deus, rogar diante da cruz, aos pés da cruz, para que Ele possa te conceder vitória. E Ele fala: restituir-vos-ei. E lá no 42, não tem ninguém que peça, restitui. Por que restitui? Porque tudo que foi levado é seu. Irmão, se o ladrão entrar lá dentro da sua casa e roubar o seu celular, e levar e vender, esse celular ele deixa de ser seu? Não. Sim ou não? Ele continua sendo seu ou não? Ele continua sendo seu, mesmo estando na mão de dezenas de pessoas, ele continua sendo seu. Se o diabo entrou na sua conta bancária, roubou aquele dinheiro e levou embora, aquele dinheiro continua sendo seu. É seu. Aleluia. Eu me lembro de uma situação do meu cunhado. Roubaram a moto dele, isso tem alguns anos já. Roubaram a moto dele, levaram. E foi em 2010 isso, se não me engano. E aí ele ficou 90 dias para lá e ele me ligou: minha moto e tal, pai, sim, preocupado, né? Eu falei para ele assim: foi eu vou orar. Eu estava lá lavando as vasilhas, e aí eu comecei a orar. Eu falei: Satanás, aonde você estiver, essa moto não é sua, é do meu cunhado. E eu uso a autoridade do Senhor agora, tira as suas patas imundas de cima dessa moto, em nome de Jesus, e larga ela onde ela estiver agora. Irmão, não foi 2 horas, ele me ligou: acharam a minha moto, está lá em Luz, estou indo lá buscar ela. Falei: vai com Deus, Deus te abençoe. Irmãos, se nós não usarmos a autoridade do Senhor para agir em relação às intempéries do diabo na nossa vida, a gente vai ser roubado. A palavra de Deus, ela fala aqui em Isaías 42: esse povo é roubado, é saqueado, está em caverna, nos cárceres, mas ninguém fala, restitui.
sobre a sua vida, então reage na sua vida espiritual, usa da autoridade, da fé que você tem para alcançar o favor do Senhor, aleluia. Se eu começar a fazer uma enquete aqui agora, perguntar aos irmãos, o que o inimigo roubou de você? Aí o irmão levanta falando de muitas caixas de cerveja, muita droga, isso tudo, irmão, ainda é seu. É seu. Porque você estava lá fazendo a obra do diabo, ele estava te roubando lá. Se eu perguntar assim, irmão Elcio, e aí, irmão Elcio, e os seus acertos, e o seu 13º, onde está? Irmãos, ainda é seu. Ainda é seu, irmão Elcio. O diabo, ele pode roubar, mas não é dele. O que ele fala, por isso que Jesus não aceitou. Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, que ele é o filho do Pai. Outro, que ele sabia que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Irmão, nós precisamos parar e pensar. Irmão, todo ano eu quero trocar meu carro e não consigo. Todo ano eu quero reformar minha casa e não consigo. Todo ano eu quero fazer uma festinha, eu quero me alegrar aqui com o povo de Deus e não consigo. Não tem algo errado. O que está errado? Falta você diante de Deus e falar: Senhor, eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu estou saindo da minha zona de conforto porque eu quero mudança na minha vida. Eu quero alteração na minha vida financeira. Em nome de Jesus, irmão, se não tiver vida financeira abundante, acaba a vida doença, acaba o problema conjugal, acaba o problema espiritual, porque se você não acudir a vida financeira, você não consegue orar. Deus sabe disso, mas o apoio vem para que você possa pagar o preço. Sai do seu lugar, irmão. Sai do seu lugar, irmã. Até quando você vai ser roubada? Até quando você vai ser roubada? Os anjos que foram roubados. Joel, ele diz assim: os anjos que foram roubados. Os anjos. Irmão, às vezes eu fico pensando assim, rapaz, desde que o Senhor me trouxe essa revelação, foi em 2013. Eu tinha mudado meu rumo lá para a Vila São José. E eu caí nesse texto que sempre foi um enigma para mim. Eu falei: mas como? Roubado? Como? Não tem condição. E aí Deus, ele me levou há muitos anos antes, lá no Parque Oeste. Eu tinha uma casa, fiz uma casa lá. E aí, no dia do vento, veio um vento assim, que o meu telhado levantou assim e ficou pendurado, quebrou 9 telhas. E eu gastei o dinheiro que eu ia receber, eu gastei lá. Era um dinheiro até bom que eu ia receber do banco. Eu recebi esse dinheiro, fui bem comigo. Foi graças a Deus, irmão. Aí quando foi em 2013, Deus me levou lá. Ele falou: você quer saber o que aconteceu lá no Parque Oeste? Eu quero. Aí ele me deu um sonho. Junto do vento, no meio do vento, assim, veio um demônio. E aí ele pegou assim na lateral, no beiral da minha casa e fez assim, ó. Quando ele pegou o beiral da minha casa e jogou lá, isso no sonho, ele saiu e foi embora. Aquele prejuízo foi exatamente o valor que eu tinha para receber. E eu glorifiquei a Deus, mas o Senhor falou: pera lá. Irmãos, muita gente acha que eu recebi um dinheiro e agora eu vou abençoar minha família, eu vou construir minha casa, eu vou terminar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e acaba que o dinheiro some, desaparece, não faz nada. Por quê? Porque está na zona de conforto, está em desobediência, não sei, cada um responde por si. E é hora, irmãos, da gente sair dessa zona, começarmos a entender que nós temos que orar. Nós não podemos esperar para os outros chamar a gente para orar, a gente para jejuar. Nós temos que pagar o preço, é nós e Deus, porque a vida é nossa, a glória de Deus na nossa vida. Quem na sua? Eita glória! Presta atenção, irmão. Se nós não prestarmos atenção na palavra de Deus, nós nunca vamos fazer realmente com que Ele possa prosperar na nossa vida. Amém? Eu gostaria
de Marcos, capítulo 9. Não, me perdoe. Não, me perdoe. Eu acho que não é o caso dessa igreja aqui, mas aqui em Ezequiel 33, em oração, o Senhor me trouxe a esse texto aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. Ezequiel 33. Porque quando dá tempo da gente orar, irmão, da gente falar uma palavra consistente que vem para ajudar os irmãos, a gente ora e aí Deus fala. Mas Ele me confrontou isso aqui, e eu tenho certeza que não é o caso dos irmãos aqui. Mas eu vou orar, eu vou ler esse mesmo, verso 30, do 33 de Ezequiel. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos de teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas da casa. Fala um com o outro, cada um a seu irmão. Vinde e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo. Ouve as tuas palavras, mas não as põe em prática. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração vai após o luto. Irmãos, se você não pôr em prática o que está sendo pregado aqui, não vai adiantar nada. Você vai fazer uma campanha, vai fazer outra, vai fazer de 7 dias, fazer de 10 dias, fazer novena, você vai fazer um ano de campanha e não vai adiantar, porque a palavra, se ela não põe em prática, não resolve. Não tem jeito, não tem como. O que está sendo ensinado, você vai embora na sua casa, você, opa, vou jejuar e orar. Experimenta diante de Deus. E aqui, Deus, para mim, ele foi, olha, você pode pregar bem, eles te ouvem, mas eles não põem em prática. Verso 32, deveras, tu és para ele como quem canta canções de amor. Eu achei isso aqui interessante. Deus, que tem voz suave e que tange bem, pois ouve as tuas palavras, mas não as põe em prática. Irmãos, é preciso nós pararmos e pensar na nossa vida. Não adianta a gente fazer 10 campanhas. Irmão, não adianta. Tem que pôr em prática. Está ensinado a palavra de Deus. Para finalizar aqui, irmãos, essa casta de demônio que age na vida financeira também só sai por meio de oração e jejum. Tem que orar, tem que jejuar. É o seu Deus lá na sua casa, ou aqui, ou seja, onde for. Essa semana me ligou uma mulher, ela estava na Itália, veio, chegou aqui, aconteceu uma série de problemas. Isso foi numa sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda-feira ela ia viajar de novo e ela estava muito angustiada. Aí ela me ligou, pastor Etevaldo, o que eu faço? Está acontecendo isso. Aí eu notei que ela estava muito angustiada. Eu falei, mano, você está com a sua vida? Estou. Porque toda vez que a pessoa vem conversar comigo, ela tem obrigatoriamente estar com a Bíblia dela. Aí eu falei, abra aí no Salmo 16. Ela abriu. Leia a partir do verso 8. Aí ela começou. Tenho posto o Senhor continuamente. Eu falei, para. Mas por quê? Estou lembrando. A palavra de Deus, ela se lê aplicando ela a mim. Aí eu falei, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Você está colocando o Senhor continuamente diante de você? Você está colocando, quando você vai orar, Senhor, olha toda a tua presença. Orar, eu estou lavando vasilha, mas o Senhor está na minha presença continuamente. Ela falou, estou. Eu falei, beleza. Então você está no processo. Ela falou, estou praticando isso? Tá, estou. Falei, beleza. Aí eu falei mais, porque Ele está à minha mão direita. Mas Ele só está na sua mão direita
vendo como é que é? Amém ou não? Os irmãos entenderam? É assim ou não é? Ou eu estou falando alguma coisa que não é aqui? É a palavra, irmãos. E ela falou para mim assim: pastor do céu, aquela angústia desapareceu. Aí eu falei: lê o 9. Ela falou assim: portanto está alegre no meu coração. Eu falei: por que está alegre o seu coração? Porque você está colocando ele continuamente diante de você, ele está à sua direita e você não é atingido, você não é abalado. Aí o seu coração se alegra, aleluia. E aí, continuando aqui, esse regozija, minha língua começa então a cantar, louvar, glorificar a Deus através da língua. Também a minha carne repousará segura. Por quê? Porque eu estou colocando o Senhor continuamente na minha frente, Ele está à minha direita e eu não serei atingido, e eu não serei abalado. É a palavra, irmão. Agora, nossa, tem tanto assento, tanto dinheiro, tanto carro, tanta fazenda, tanta coisa que foi levada, mas você não toma atitude diante de Deus de pagar o preço. Irmão, campanha não é só na igreja, não, faz campanha na sua casa também. Aleluia. E aí, no finalzinho aqui, também a minha carne repousará segura. Esse aqui, irmãos, se você prestar atenção na palavra, o poder da palavra, eu falei, eu não orei por ela, eu só falei: o que eu fiz com você? O Senhor leu a palavra para mim. Eu falei: o que aconteceu com você? Eu estava tão angustiado, agora eu estou tão alegre, tão feliz, tão satisfeita. Quando foi segunda-feira, ela mandou um ano: pastor, eu estou no avião voltando para a Itália. Eu falei: vai em paz, vai em paz. E ela se alegrou. Quem estava a ponto de morrer, o inimigo abatendo, o inimigo roubando a paz, o inimigo roubando a alegria, o inimigo trabalhando para que ela cometesse uma loucura, a palavra de Deus entrou no coração dela e mudou a sorte daquela mulher, aleluia. Mudou o coração dela, aleluia. Mas tem que crer, irmão. É por isso que Jesus falou para aquele homem: tudo podes aquele que crê, tudo podes aquele que crê. Mas crê aonde? Na palavra, irmão, aleluia. O que eu fiz aqui hoje não foi outra coisa senão ler a palavra. E não deixe o diabo entrar na sua mente e tirar a atenção do Senhor da palavra na sua vida, aleluia. Amém ou não? Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, todas as palavras que eu prego, eu quero que você se sinta desafiado. Você se sinta, sai da zona de conforto. Irmão, eu não estou jejua. Mas eu não posso deixar de beber água. Bebe água, mas fica pelo menos no café da manhã sem comer. E vai em frente. Fala: Senhor, eu estou fazendo desse jeito. Vai, não é pela fé. Vai em frente, mas lute pela sua felicidade, lute pela sua saúde, lute pela sua vida financeira. Você precisa lutar. Você não pode se entregar ao inimigo, aleluia. Amém? Eu quero chamar os irmãos que estão fazendo a campanha, em nome de Jesus. Venha até aqui à frente. Como eu falei, eu quero que você se sinta desafiado no que tange a questão financeira. Depois os irmãos vão pregar aí esses outros temas, mas é necessário, irmão. Cadê o seu 13º que você vem recebendo? 20 anos trabalhando, sumiu tudo. Cadê as férias? Cadê o salário? Não tinha que estar sobrando? A palavra de Deus fala que a necessidade Deus cuida. Cadê? Onde foi? Se sinta desafiado então. Esse pastor está falando isso. Ele não vai diante de Deus. Me pergunta ele se a palavra é mentirosa. Irmão, se você aplicar o que está sendo ensinado aqui, não tem outra saída. Você vai ser vitorioso. Você vai alcançar a vitória. Eu quero que você se sinta desafiado por isso. Saia da zona de conforto. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Dedique-se na oração, dedique-se no jejum,
isso é preguiça. É o diabo que inculca esse trem, ó, o diabo que inculca esse trem. Olha, irmãos, eu vou contar isso para vocês. O que eu prego é o que eu vivo, e eu estou fazendo isso lá em casa. Eu falo, para eu pregar esse tema, eu vou ter que jejuar e orar. E eu estou fazendo isso. Irmãos, se sinta desafiado, se sinta compromissado com Deus. Fala, Senhor, eis a minha aliança, e nós vamos fazer, e vai acontecer. O diabo levanta, mas ele é derrotado com mais rapidez. Aquilo já levantou aqui dentro. Ele levantou, pastor, quando nós começamos a oração na sexta-feira, levantou na vida do pastor. Falou em Deus, em outros aí, tudo foi derrotado. Irmãos, nós precisamos estarmos atentos. Vou orar com vocês agora, eu vou abençoar a vida de vocês. Mas eu não vou estar lá na sua casa, Vanessa. Irmão Jair, eu não vou estar lá na sua casa, não. Quem está lá é você. Irmão Nilson, é você que está lá. Eu posso orar e te abençoar aqui com toda a minha fé, mas é você lá com Deus. Irmão João, irmã Natividade, é a senhora com Deus na sua casa. Irmão de joelho deitado, não sei, mas tem que ter preço, tem que pagar o preço. Capítulo 13, verso 18 de Apocalipse diz assim, ó: aconselho que ele me compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para que vista e colírio para que vejas. Irmãos, tem tanto crente que não está vendo o que está acontecendo na vida dele. Acostumou. Não, está bem, está bom, é assim mesmo. Não é assim não. O crente, ele tem que prosperar na sua vida, ele tem que ter saúde. É óbvio que ele tem as suas lutas, mas as lutas vêm para agregar valor ao seu ministério. Mas agora um crente fica 40 anos doente, 40 anos na pobreza. Não, irmãos, é Deus. Aí eu venci essa etapa, agora vem outra. Vence essa etapa, vem outra. E você vai crescendo, crescendo, crescendo diante de Deus. Essa é a palavra de Deus, é crescimento. Olha, se você ir numa floresta, aí você não vê nenhuma árvore do mesmo tamanho do ano para o outro. Você vê ela crescendo. O processo de Deus é crescimento. Presta atenção. O crente entra, todo do mesmo jeito. O ano passado eu estava melhor que esse ano. Não, está errado. Esse ano você tem que estar melhor. Mas eu estou com mais saúde. Não tenho dinheiro. Não, minha família está bem. E tem as coisas que têm que acontecer, evoluir e crescer diante de Deus. Agora nós estamos numa zona de conforto. Mas está tudo bem. Não está não. Eu não aceito isso. Eu falo para o Senhor, eu quero melhorar, porque eu tenho compromisso de dar testemunho diante de Deus. E o mundo olha para nós e vai olhar se você tem bala na rua, não é? O mundo olha, que coisa bonitinha. Não, ele vai olhar se você tem primeiro testemunho. Amém? Amém. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém quer o São Paulo? Eu quero. Meu pai. Eu estou aqui por causa do meu sogro e minha sogra. Os caras nem vão ganhar tudo, porque ele está muito mal. Mas graças a Deus eu cheguei na quarta-feira de manhã de madrugada. Na quarta-feira eu já levei nas clínicas. Já foi diagnosticado, já está em tratamento já. Graças a Deus. Amém. Aleluia. O irmão Jair, que é unção. Vamos orar, irmãos. Levanta seu cartão da campanha. Se você não tiver, levanta sua mão direita. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. Ó Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Rebenta, Senhor Deus, toda a ligação com Satanás nessa igreja. Em nome de Jesus, cai por terra agora toda a ação do diabo, todo espírito de divisão, todo espírito maligno que tem agido na vida financeira do teu povo. Em nome de Jesus agora, sai agora no nome de Jesus, eu te repreendo. Vai embora agora no nome de Jesus. Esta igreja é uma igreja vitoriosa. Este povo é um povo vitorioso diante do Senhor.
Pai, leva o teu povo para a tua casa. Não deixe, Senhor, que o inimigo arrebata a semente do coração dos teus. Em nome de Jesus. Senhor, lança sobre eles agora, ó Pai Santo, um véu, para que o inimigo não venha arrebatar, Senhor Deus, com as suas gracinhas. Ah, Senhor, esta semente lançada em boa terra, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio, a partir de hoje, minha vida vai mudar. Em nome de Jesus, aplauda-me forte, que Ele é digno. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que estiveram presentes, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, dando saúde, dando vitória nos negócios, que o Pai, que irmão, problemas, Eu creio que essa campanha vai ser de grande importância na vida de cada um dos